Graça e paz, irmãos, vocês que já estão por aí. Eu queria convidá-los a se colocar na presença do Senhor, orando por este culto, orando para que, mesmo através da internet, possamos alcançar vidas, que vidas possam ser salvas nesse dia. Amém? Entre na presença do Senhor, ore em nome de Jesus.
Graça e paz, igreja, que essa graça maravilhosa de Jesus Cristo te alcance aí onde você está, na sua casa, com a sua família reunida ou não, alcance no seu quarto, na sua cozinha, enfim, onde você estiver no trabalho, a caminho do trabalho, não importa, que essa graça te alcance, te transforme, te renove, te dê esperança e renove a sua fé. Amém? Temos a oportunidade e a honra de estarmos reunidos mais uma vez como igreja do Senhor Jesus Cristo. Mesmo distantes, mas unidos através do cabeça, que é Cristo. Estamos como família de Deus reunidos, cada um nas suas casas, através da internet, esse meio que o próprio Deus criou para nos abençoar, para que pudéssemos usar nesse período de isolamento. Amém? Então eu queria te pedir para que você não apenas assista ao culto, mas participe. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu inário, ore junto, louve junto, medite na palavra do Senhor. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida, deixe o Espírito Santo falar com você. E sai desse culto transformado. Sai desse culto transformado, uma nova pessoa. Filhos e filhas de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês todos são bem-vindos nessa live. Que o Espírito Santo possa estar com vocês aí onde vocês estão. 2 Samuel, capítulo 7, verso 22. Se você quiser abrir a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 7, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: Como és grande, ó Senhor, nosso Deus! Não há ninguém igual a ti, como temos ouvido dizer, somente tu és Deus e não existe outro. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos esse culto então com a declaração do rei ao seu rei. É a declaração do rei Davi para o rei, nosso Deus. Uma declaração que enfatiza a grandeza de Deus, uma declaração que enfatiza o poder de Deus, que Ele é único, no qual não existe outro Deus semelhante ao nosso Deus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Você teria coragem de usar essas palavras nas suas orações? Como és grande, ó Senhor, nosso Deus. Não há ninguém igual a ti, como temos ouvido dizer. Somente tu és Deus e não existe outro. Teria coragem de usar isso nas suas orações? Eu teria. Eu creio que os irmãos também teriam. E por crermos nisso, por termos a ousadia de declarar essas palavras nas nossas orações, vamos cultuar a esse Deus hoje com essa perspectiva, com essa ideia que Ele é grande. Não há outro igual a Ele. Ele é único. Ele é o nosso Senhor e nosso Deus. Amém? Amém. Nós vamos orar agora. Nós convidamos a nossa irmanice para nos conduzir nesse período de oração, nesse período de adoração. Amém? Olá, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Oremos. Pai de amor, de bondade, graças te damos, Senhor, por esses momentos na Tua presença, Senhor. Momentos esses que o Senhor preparou, Pai. Ainda que longe, Senhor, fisicamente, ligados, Senhor, ligados no Teu amor, ligados em oração. Queremos, Senhor, a Tua presença, Senhor, aqui, Pai. Em cada lar, Senhor. Em cada cantinho, Senhor. Que o Senhor esteja visitando, Senhor. Pai, o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado do Teu povo. O Senhor tem estado conosco. Nós temos sentido a Tua boa mão sobre nós, Pai. Que seja assim, Senhor. Nesse momento, Senhor, onde temos, Senhor, o privilégio de ter esse veículo, Senhor,
para nos reunirmos aqui, Pai. Queremos te louvar, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor. Queremos, Senhor, nos alimentar com a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fala aos nossos corações. Fala a cada coração, meu Pai, nesta noite, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que estão aflitos, Senhor, porque os dias são maus, Pai. São muitas as incertezas, Senhor. São muitos os medos, Senhor, os temores. Pai, que o Senhor conforte cada coração, que o Senhor aumente a nossa fé, que o nosso medo, Senhor, não seja maior que a nossa fé, Pai, porque nós temos a Ti, Senhor. Sê conosco, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra nesta noite, Senhor. Usa o Teu servo, Pai. Abençoa ele, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, chegue até nós, Senhor. Que nos dê paz, nos dê ânimo e aumente a nossa fé, Senhor. Tua palavra é viva, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor esteja com cada um nesta noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Com perdão dos nossos pecados, eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Deus, essa noite. Transforma as nossas vidas através da Tua palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como igreja, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ser fortalecidos nesse Cristo, fortalecidos no Espírito Santo. Estamos distantes e precisamos estar juntos através desse Espírito Santo. Eu gostaria de te convidar a cantar isso. Cantai todos os povos, fortalece a tua igreja. Nós convidamos a nossa irmã Alexandre, o nosso irmão Sérgio, e eles vão nos ajudar aí com essa canção, com esse hino. Se você tiver aí o inário, se você tiver a sua Bíblia com o inário, pegue lá para que você consiga acompanhar. Se você não tiver, medite na letra, faça desse hino a sua oração. Amém? Boa noite, irmãos. Boa noite. Mais um culto em que iremos prestar ao nosso Deus. Escolhi um hino conhecido que vai ser importante para a vida espiritual da igreja. É o Fortalece a Tua Igreja. Que nossa vida seja realmente guardada por Deus, que nesses momentos tão complicados que estamos vivendo, a nossa igreja, uma igreja de Cristo, possa ter a fé sempre mantida e possamos buscar naquele que é o único capaz de fortalecer e nos livrar de toda epidemia, de toda infecção, de todo vírus, Pai. Guarda-nos, Senhor, e usa a nossa vida para que possamos logo em breve nos encontrar e poder glorificar-te para mostrar como foi que Tu nos cuidaste desse período. Amém, Senhor. Fortalece a Tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe Tua plena graça, vem renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Amém, irmãos. Que Deus realmente fortaleça a nossa vida, nossa igreja e fortaleça a nossa fé. Amém.
Amém. Amém. Fortalece, Senhor, a nossa igreja, vivifica a nossa igreja. E os irmãos que estão assistindo, que são de outras igrejas, que Deus vivifique, fortaleça também as suas igrejas. Amém? Em nome de Jesus, louvado seja o nosso Senhor. Irmãos, o salmista diz lá no Salmo 139, versos 23 e 24. Se você quiser abrir, Salmo 139, verso 23 e 24, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Salmo 139, meus irmãos e minhas irmãs, trata de temas teológicos profundos. Temas relacionados à onisciência, à onipresença, à onipotência de Deus. Pastor, o que é isso? Que palavras são essas? Em resumo e brevemente, onisciência, da ideia que Deus conhece todas as coisas. Ele tem essa possibilidade de conhecer, ele conhece todas as coisas. A onipresença é a ideia que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a onipotência é que ele tem todo o poder acima de tudo e de todos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que imaginamos, pensamos. Ele é Deus. Então o Salmo passa por esses pontos, por essas ideias. E nos últimos versículos que nós lemos, o 23 e o 24, é como se o salmista estivesse dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração. Onde eu vou, o Senhor está, eu não posso me esconder, porque o Senhor está em todos os lugares. O Senhor conhece a minha vida, foi o Senhor que me criou. Então olha para dentro de mim, olhe no interior do meu ser e vê se há algum caminho mau e me purifica e me guia pelos caminhos eternos. Me ajude a vencer esses caminhos maus, me ajude a vencer o pecado. Possamos fazer desse texto o nosso desejo de vida. Senhor, olhe para dentro de nós, vê se há algum caminho mau, se há algum pecado, algo escondido. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a vencer esses pecados, perdoa-nos. Amém? Amém. Nós vamos ter uma palavra de oração, você confesse os seus pecados, fale para o Senhor: Senhor, olhe para dentro de mim, vê se há algum caminho mau, e me limpa, me lava, torna-me limpo. Amém? Para essa oração nós convidamos o nosso irmão Davi, o jovem Davi. Ele irá conduzir essa oração. Então curve sua cabeça e vamos orar em concordância com o irmão. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoe, Senhor, quem está ouvindo esta oração e quem não está também. Peço também, Senhor, que o Senhor venha estar nos perdoando, Pai, dos nossos pecados, dos nossos momentos de falha, meu Deus. Peço que o Senhor venha estar nos perdoando pela nossa fraqueza, pedindo também que o Senhor venha estar nos dando forças para não cometer mais estes mesmos pecados, Senhor. Que o Senhor venha estar nos dando força, Senhor, para vencer, ó Pai, os desejos da carne, para que o Espírito venha estar vencendo a carne. Senhor, peço que o Senhor venha estar tocando no coração das pessoas, Senhor, para que elas realmente se arrependam, ó Pai, e venham estar se libertando dessas correntes que as prendem e alcançando, ó Pai, a santidade contigo, meu Deus. Senhor, peço que o Senhor venha estar nos fazendo fortes, meu Deus, pois quando a fé vence essas provações, ela produz perseverança. Senhor, peço que o Senhor venha estar nos fazendo fortes, ó Pai, pois Tua palavra também diz que temos de ser fiéis, porque depois de sermos aprovados dessas aflições, receberemos como prêmio a vida que o Senhor prometeu aos que realmente o amam. Que o Senhor venha estar tocando no coração das pessoas para que elas possam buscar cada vez mais
da Tua palavra, ó Pai, que quando esta quarentena acabar, nós possamos voltar, meu Deus, melhores do que quando saímos. Que nós possamos voltar da quarentena melhor do que quando entramos em quarentena, Pai. Que nós possamos voltar mais fortes, que nós possamos voltar mais animados, Senhor, cheios de Ti, Senhor. Vem estar cuidando de nós, vem estar cuidando do Teu povo. É isso que eu te peço e te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Nos ajude, Senhor, a voltar dessa quarentena, desse período de isolamento mais fortes em Ti, mais apaixonados por Ti, mais apaixonados pela Tua igreja, mais apaixonados pelos cultos, mais apaixonados pela comunhão, mais apaixonados em Te servir. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, ouve a oração do Teu servo e nos ajude. Para a glória do nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar ao nome do Senhor? Vamos entoar cânticos e hinos ao seu nome? Amém? Nós convidamos a nossa irmã André e sua família que nos conduzirá neste momento de louvor. Então, adore ao Senhor, louve ao Senhor na sua presença. Amém? Graças a paz, irmãos. Nós vamos ler no vídeo de hoje, a Lavínia vai ler para a gente Mateus, capítulo 6, versículo 26. Pode ler. Vejam os passarinhos que voam por aí. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em depósitos. No entanto, o Pai que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? Caminhar
Esse louvor foi inspirado no capítulo 14 de Jó, em que ele faz uma meditação sobre a brevidade, sobre a fragilidade da vida humana. E no meio desse louvor ele fala que a árvore, quando ela é cortada pela raiz, ao cheiro das águas, ela pode florescer, os seus ramos se renovam e ela pode florescer. E a nossa esperança, ela está na palavra do Senhor, como a Lavínia leu, que o Senhor cuida dos passarinhos, o Senhor cuida das ervas do campo, o Senhor tem cuidado de nós. E esse louvor canta essa esperança, assim como a árvore cortada pela raiz, os seus ramos podem, ao cheiro das águas, os seus ramos podem voltar a crescer, a florescer. Essa é a nossa esperança está no Senhor. Que nós possamos louvar e que o Senhor possa renovar a nossa fé, que o Senhor possa renovar a nossa esperança, que o Senhor possa renovar as nossas forças. Amém? Amém, que Deus nos abençoe, que ao cheiro das águas essa esperança se renove. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, durante os louvores, eu senti que nós deveríamos interceder por os enfermos. Mas eu gostaria que você, se você conhecer alguém, se você conhecer, ou você estiver enfermo, seja de Covid, seja de qualquer outra enfermidade,
comenta aí nos comentários, e depois da palavra nós vamos ter aí um momento de intercessão, um momento de oração por esses pedidos, de oração pelos enfermos, para que o nosso Deus derrame cura nessa noite sobre as famílias, sobre as pessoas. Amém? Amém. Então comenta lá, que logo depois da palavra nós vamos ter este momento. Vamos meditar na palavra então? Convido você a abrir a sua Bíblia e junto com a sua Bíblia abrir o seu coração para receber aquilo que Deus tem para você, para mim, para nós nessa noite. Amém? A palavra de hoje está lá no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20, nós vamos ler dos versos 24 a 31. João, capítulo 20, dos versos 24 a 31. Durante a mensagem, se você lembrar de alguém, comenta lá. Se você lembrar de alguém também que está precisando de Jesus, está precisando crer em Jesus, comenta lá também. Se você não quiser citar nomes, não precisa, para nós orarmos também por essas pessoas. João, capítulo 20, dos versos 24 a 31. Não sei se eu falei 26, mas vamos ler a partir do 24. Diz assim a palavra do Senhor. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Curve sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra, Deus. Através dos relatos dos teus evangelistas, dos teus servos, apóstolos. Ministra aos nossos corações, ó Deus. Para honra e glória do teu nome, nós abrimos o nosso coração para receber o que o Senhor tem para nós. Abençoe cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão em suas casas, nos seus trabalhos, para que eles também recebam essa palavra da sua parte, e que isso se torne em vida e vida e abundância para eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda em clima de Páscoa, ainda em clima de ressurreição de Cristo, nós vamos meditar nessa noite em mais um pouco sobre os acontecimentos que seguiram ali após a ressurreição de Cristo. Afinal, estamos no período pascal. O período pascal no calendário litúrgico vai do domingo de Páscoa até o domingo de Pentecostes. Então nós temos aí praticamente 7 domingos aí para meditarmos nessa ressurreição, para nós meditarmos em Cristo ressurreto. E o texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Assim como o personagem principal do texto também é muito conhecido. Provavelmente os irmãos já ouviram, já leram, já conhecem essa história. Nós queremos apenas relembrar aqueles que já conhecem, aqueles que não conhecem vão conhecer agora e fazer algumas aplicações para nós nessa noite. Então nessa noite nós vamos meditar na história de Tomé, o apóstolo Tomé. Nós vamos meditar sobre o tema Eu creio sem ver.
Eu creio sem ver. Você crê sem ver? Amém. Mesmo ele sendo muito conhecido, mesmo a sua história sendo conhecida, existem poucos relatos sobre esse apóstolo. Mas os poucos relatos que existem são bacanas, são fantásticos, porque nos leva a ter fé, nos leva a ter esperança, nos leva a renovar a nossa vida com Cristo. Por quê? Porque ele é conhecido, além de incrédulo, aquele que duvidou da ressurreição, como um apóstolo pessimista. E quantos hoje em dia são incrédulos, têm dificuldades de crer. Muitos estão na igreja e não creem. Quantos no nosso dia são pessimistas? Recentemente nós meditamos sobre ter um olhar para as coisas boas, mas muitos têm um olhar pessimista, só vê as coisas ruins das coisas. Nós vamos meditar hoje nesse servo do Senhor. E quando é que a Escritura fala sobre ele então? Primeira vez que Tomé aparece nas Escrituras é quando Jesus convoca os 12. Quando Jesus convoca os 12, está no meio dos 12 o apóstolo Tomé. O narrador ele apenas cita que Jesus chamou também Tomé. Não tem grandes coisas a não ser o chamado, né, que Jesus o chama. Próxima vez que ele vai aparecer é lá quando Jesus vai ressuscitar o seu amigo Lázaro. E aí lá aparece uma palavra de Tomé. Lázaro, lembra lá? Quando Jesus, a família de Lázaro vai até Jesus, fala que ele está doente, para que Jesus vá até ele para curá-lo, e Jesus não vai, Jesus demora um pouco mais para ir. E quando Jesus decide ir, Tomé se mostra um grande pessimista. Um grande pessimista. Ele declara assim: nós vamos morrer igual a Lázaro. Por quê? Porque dias antes tentaram apedrejar Jesus naquela região. O povo ali tentou apedrejar Jesus. E Tomé pessimista fala assim: olha, nós estamos correndo risco se nós formos lá. Nós vamos, na verdade, morrer igual Lázaro. Eu te pergunto, eles morreram? Não, é claro que não. Era só a ideia de um pessimista. Muito pelo contrário, o que aconteceu? Jesus ressuscitou Lázaro. Olha só, e além disso nós temos nesse relato Jesus chorando, mostrando a sua humanidade. Assim como nós choramos, ele também chorou diante da morte de Lázaro. E Tomé se mostra um pessimista. Se você quiser ler depois, João, capítulo 11, dos versos 14 a 16. Um outro relato que nós vemos Tomé aparecendo, então, é durante a última ceia. Lá naquele momento que estão os 12, está Jesus, em que é instituída a Santa Ceia, que nós relembramos até hoje, lá estava Tomé. Lá estava Tomé. Jesus estava ali em algum momento explicando tudo aquilo que deveria acontecer. Tomé ele fala assim: olha, gente, eu preciso morrer, ressuscitar. Eu preciso ir até o meu Pai para preparar o caminho. E parece que Tomé interrompe a fala de Jesus e fala assim: Senhor, como nós vamos saber o caminho se nós não sabemos para onde o Senhor vai? E aí Jesus dá aquela resposta fantástica que nós conhecemos. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vou até repetir isso porque é fantástico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Ninguém vai ao Pai sem Ele. Ninguém. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, vocês fiquem tranquilos, basta estar em mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você está em Cristo? Basta estar nele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E por fim, então, ele aparece no relato do nosso texto base, no texto que nós lemos agora recentemente, que mostra
Mesmo tendo tantas explicações, mesmo tendo tantas evidências ali que eles tiveram, ele ainda precisa ver para crer. As mulheres foram ao túmulo, viram que Jesus não estava lá e os lençóis ficaram lá. O lenço que cobriu o rosto de Jesus estava dobradinho no canto. Depois Pedro vai lá e verifica que é verdade. Depois Jesus aparece para eles e mesmo assim Tomé não crê. Ele não acredita que Jesus de fato ressuscitou. Meus irmãos e minhas irmãs, e para uma melhor compreensão do nosso texto, então a gente precisa dar uma olhadinha no seu contexto. Uns dois relatos antes do nosso texto, um ou dois relatos antes do nosso texto. E basicamente então nós dividimos aí esses relatos em 3 cenas. Então a primeira cena mostra os discípulos reunidos. A primeira cena então mostra os discípulos reunidos logo no primeiro dia da semana, com as portas trancadas, com as janelas trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Então essa é a primeira aparição de Jesus. Jesus se apresenta ali, mostra ali os seus ferimentos, mostra ali as suas cicatrizes, mas Tomé não estava nessa primeira cena. Por algum motivo Tomé não foi àquele culto, por algum motivo Tomé não estava ali. E os discípulos viram, os discípulos creram, e o texto relata que Jesus os envia. Jesus os abençoa e os envia. E a segunda cena, essa primeira cena você pode encontrar dos versos 19 a 23, se você quiser conferir depois. E a segunda cena, nós até lemos, do 24 a 25. A segunda cena, os discípulos que viram Jesus naquele domingo vão encontrar com Tomé. E radiantes, alegres, eles dizem, olha, nós vimos o Senhor. De fato, Ele ressuscitou, nós o vimos. E aí Tomé duvida. Ele diz que se ele mesmo não ver os sinais, se ele mesmo não tocar os ferimentos de Jesus, tocar o seu lado, que foi machucado ali com aquela lança, ele não acreditará. Tomé precisava ver para crer. E é isso que marca a história dele. Nós conhecemos Tomé mais por causa desse relato, que ele precisava ver para crer. E logo depois, então, vem os relatos do texto que nós lemos, a partir do verso 26, que formam, então, a terceira cena. Então, a primeira cena, Jesus se reúne com os discípulos, provavelmente em um culto de domingo, que era o primeiro dia da semana, e se apresenta para eles creem no Jesus ressurreto e eles são enviados. A segunda cena mostra, então, os discípulos contando para Tomé que eles viram de fato o Mestre, mas Tomé não acredita. Ele precisava ver para crer. E agora a terceira cena, então, que nós vamos aprofundar um pouco mais nessa meditação, nós temos aí algumas considerações a fazer. Enquanto a gente vai comentando, a gente vai fazendo algumas aplicações. Então, a primeira consideração que eu gostaria de fazer com os irmãos é que João faz questão de mencionar que aconteceu uma semana após aquela primeira aparição. Como eu disse, a primeira aparição aconteceu no primeiro dia da semana, ou seja, era um domingo. E eles estavam reunidos, provavelmente em um culto dominical, assim como nós estamos hoje. E exatamente uma semana depois, quando novamente eles estavam reunidos em um culto, a porta trancada, a janela trancada, com medo dos judeus, Jesus aparece de novo. E neste momento, Tomé estava com eles. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está enfatizando aqui a importância de nós estarmos congregando, a importância da igreja para as nossas vidas, pois é no culto, quando nós estamos reunidos, no culto público, que Jesus se revela. Jesus se revela na sua palavra. Jesus ele se revela nos sacramentos, Jesus ele se revela na liturgia, nos louvores. É no culto público que ele se revela. Ah, mas ele vai aparecer para a gente igual apareceu para Tomé? Não. Calvino ele fala de uma presença mística de Cristo nos sacramentos, na proclamação da palavra. Esses dias eu estava falando com alguns irmãos
Vamos continuar sim com os cultos online, está sendo uma bênção. Vamos continuar nos empenhando, fazendo o nosso melhor para Deus. Mas não vamos perder a perspectiva do retorno. Não vamos perder em nossas orações o desejo de voltar, o desejo de se reunir. Não vamos entrar no comodismo de um culto online e ficar nas nossas casas quando tudo isso terminar. Porque é no culto que Jesus se faz presente. E é engraçado que todos nós estamos com saudades. Sempre quando converso com um irmão ou com uma irmã, com um jovem, a palavra saudade aparece. Poxa, pastor, mas eu estou com tanta saudade. E eu também falo, poxa, eu estou com tanta saudade. E a gente está sentindo saudade. Então eu acredito que com esses dias de isolamento, certamente, quando tudo isso passar, nós estaremos teremos adquirido um senso de importância dos cultos dominicais na igreja. Teremos adquirido um senso de pertencimento. Eu pertenço à IPI de Vila Diva. Você que nos assiste, que não é da nossa igreja, você também deve estar adquirindo esse senso de pertencimento. Eu pertenço a essa comunidade, eu gosto dessa comunidade, como eu gosto de estar com os meus irmãos, como eu gosto de participar dos cultos, como eu gosto de participar das escolas dominicais, como eu gosto de participar do Junta Panela, do coral, como eu gosto de servir ao meu Senhor nessa igreja. Um outro destaque importante é se fazer sobretudo nos dias em que nós vivemos, tanto no cenário 1, naquela primeira aparição de Jesus, no primeiro dia da semana, quanto nesse último cenário, eles estavam como se estivessem presos, reunidos com as portas e janelas trancadas, com medo dos judeus. Está certo que nós não estamos presos, nós estamos em isolamento por segurança. Está certo que nós não temos medo dos judeus, na verdade nós temos medo da pandemia, do Covid-19. Mas o que é interessante é que mesmo em isolamento, eles não deixam de cultuar ao Senhor. Mesmo em isolamento, eles estavam lá reunidos. Nós não podemos nos reunir, mas nós estamos reunidos aqui. Através dessa live, através das redes sociais. Estamos reunidos em nossas famílias. É por isso que nós estamos nos reinventando com esse culto online. Para que nós continuemos de alguma forma reunidos. Por isso o desafio que eu faço para você, não assista apenas o culto, mas cultue ao Senhor. É apenas um meio, apenas uma forma. Você deve cultuar ao Senhor com a sua vida. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu inário, cante junto, ore junto. Não seja apenas um espectador do culto, mas seja alguém que esteja cultuando ao seu Senhor. Oferecendo louvores ao Senhor, orando ao Senhor, intercedendo ao Senhor. Uma outra consideração a fazer está relacionada ao texto que usamos lá na chamada à confissão. O Salmo 139. Lembra que eu comentei que o Salmo 139 aponta para a onisciência de Deus, que Deus conhece e sabe de todas as coisas? No nosso texto podemos observar claramente Jesus sendo onisciente, Jesus sabendo de todas as coisas, conhecendo todas as coisas. Por quê? Porque quando Jesus chega no meio deles ali, nesse segundo encontro no qual Tomé estava, ele cumprimenta a todos com a paz e logo na sequência ele se dirige a Tomé e fala assim, olha Tomé, ele se dirige a Tomé dizendo exatamente as exigências que Tomé tinha feito para ele. As exigências que Tomé pediu para que ele cresce. Vamos ler o texto? Para nós relembrarmos e compararmos, João 20, o verso 25 e 27. O 25 é o Tomé que não crê, fazendo a exigência. Eu só vou crer se eu ver Jesus e tocar nas suas feridas, aí eu vou crer. Verso 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer.
E aí Jesus chega no verso 26 e no verso 27 ele se dirige diretamente a Tomé. Ninguém disse para Jesus quais eram as exigências de Tomé, o que Tomé queria ver em Jesus, o que Tomé queria tocar em Jesus. E quando Jesus se dirige a Tomé, ele diz exatamente aquilo que Tomé queria ver. Ó. Verso 27, em seguida Jesus disse a Tomé: veja as minhas mãos e põe o dedo nelas. Olha só que incrível. Estenda a mão e põe a mão no meu lado. Pare de duvidar e creia, disse Jesus. Pare de duvidar e creia. Percebam, meus irmãos, a resposta foi nos mínimos detalhes. Como Tomé queria que fosse, Jesus chegou e falou. Onisciência, Jesus conhece todas as coisas porque Ele também é Deus. Deus sabe exatamente, meus irmãos e minhas irmãs, tudo que nós passamos, tudo que nós estamos passando neste momento. Ele sabe. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe tudo aquilo que nós vivemos. E Ele tem poder. Ele tem poder para nos ajudar a passar por tudo isso que nós estamos passando. E Ele tem ajudado. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu posso ver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas a todo momento. A todo momento. Um quarto destaque que eu faço nesse texto está na declaração de fé de Tomé. Declaração de fé. Tomé disse que precisava ver e tocar para crer. Não é isso que nós acabamos de ver? Mas ele nem precisou tocar. O texto não fala que ele tocou. Ele apenas, ao ver Jesus e ouvir a sua voz, já foi o suficiente para ele crer e declarar a sua fé. Não precisou tocar. A força da presença de Jesus foi tão grande, era tamanha a presença de Jesus, que toda dúvida que Tomé tinha foi transformada em confissão de fé. Confissão de fé. Mas é engraçado, meus irmãos e minhas irmãs, que não é uma declaração qualquer. Tomé, ele diz, exclamando: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Muitos não se atentam a isso. Passa desapercebido. Mas até então, se nós observarmos na língua original, os discípulos se referiam a Jesus como mestre. Muitas vezes nas nossas Bíblias está traduzido como Senhor, mas na realidade é o mestre, um rabi terreno, um rabi, um ser humano que estava ensinando eles nos caminhos do Senhor. Mas Tomé, ele eleva o nível. Tomé, ele chama Jesus ressurreto de Senhor e Deus. Olha só que fantástica essa declaração de fé. A partir daí, meus irmãos e minhas irmãs, eles não veem Jesus mais como mestre, como aquele rabi terreno que estava instruindo eles nos caminhos. Eles passam a ver Jesus como Senhor, como Rei, como Deus da vida deles. O Jesus ressurreto se transforma no Deus da vida deles, Senhor da vida deles. Eu queria perguntar para você que me ouve nessa noite: quem é Jesus para você? Apenas um ser humano? Um homem histórico que foi muito bom no seu tempo, que fez ali alguns milagres? Ou Ele é o seu Deus, é o seu Senhor, aquele que reina e vive na sua vida? Te pergunto mais uma coisa: você já declarou hoje que Ele é Rei e Deus da sua vida? Um quinto e último destaque que eu faço está na resposta de Jesus para Tomé. Na resposta de Jesus para Tomé no verso 29. Nós vamos ler novamente. O verso 29 diz assim: você creu porque me viu? É isso mesmo? Jesus disse: felizes são os que não viram e mesmo assim creram. Vamos ler mais uma vez? Tomé, você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. E talvez, meus irmãos e minhas irmãs, esse versículo seja o mais relacionado a nós nessa noite. Seja o mais que se identifica com nós nessa noite. É como se Jesus estivesse dizendo assim: é muito fácil para você, Tomé, crer no que você viu.
é fácil, é cômodo. Mas bem-aventurados, felizes são aqueles que mesmo sem me ver, crerão. E declararão assim como você, Tomé, meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, mesmo no tempo da ressurreição, Jesus não apareceu para todos. Nem todos tiveram o privilégio de ver para crer. Jesus aparece ali para os 12, para os discípulos, para algumas pessoas, porque eles precisavam crer e entender tudo o que estava acontecendo, a ponto de multiplicar multiplicar essa informação, multiplicar esses estudos, ensinar as pessoas com toda a convicção do mundo. Eles precisavam ter certeza do que eles estavam falando. Por isso que Jesus aparece ali de tal forma para que eles crescem. E o negócio foi tão impactante, meus irmãos e minhas irmãs, que mudou a vida deles. Impactou tanto a vida deles ao ponto de pregarem e as pessoas crer sem ver. Eles pregavam e as pessoas criam sem ver. Quer ver alguns exemplos? Atos 2, 14 a 41. Nós não vamos ler, mas é o relato que Pedro prega para uma multidão. E o texto diz que 3.000 pessoas creram sem ver. 3.000 pessoas creram sem ver em apenas uma pregação. Um outro exemplo, Atos 3, de 12 a 26. Pedro prega no templo. E o texto diz que quase 5.000 pessoas creram sem ver. 5.000 pessoas creram sem ver. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, em apenas 2 pregações, 8.000 pessoas creram sem ver. Eu sou um dos que foi alcançado pelo Evangelho e acreditei sem ver. Você deve ter sido alcançado pelo Evangelho e não precisou ver para crer. Nós não precisamos ver para crer, porque nós cremos através da nossa fé. Nós não precisamos ver para crer, porque nós cremos através dos relatos bíblicos que foi deixado, das pessoas que viram, das pessoas que viveram, das pessoas que estiveram com Jesus. Nós não precisamos ver para crer, porque Jesus se faz presente nos cultos, na palavra, nos sacramentos. Essa presença mística e gloriosa de Jesus nos cultos nos levam a crer na sua presença. Muito provavelmente nesse culto, Jesus já se fez presente aí na sua casa. Você já deve ter sentido a presença dele nessa palavra. Você já deve ter sentido a presença dele nos louvores, na confissão de pecado, na oração inicial, no hino. Em algum momento, Deus deve ter te revestido do teu poder, de tal forma que você cresce ainda mais nele. Eu não preciso ver para crer. E é por isso que esse versículo está mais relacionado a nós. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos aqueles que haveriam de crer sem ver, crer sem tocar, apenas pela fé. Haveríamos de crer pela presença mística e gloriosa de Jesus no culto, nos louvores, na proclamação da palavra, nos sacramentos. E ao crer, declarar para quem quiser ouvir, meu Senhor e meu Deus. Jesus, ele deixa de ser um ícone histórico nas nossas vidas e passa a ser o nosso Senhor. Ele passa a ser o nosso Deus. Nosso único Deus, soberano e eterno Pai, que está no trono, reinando, cuidando de tudo e de todos. Eu não sei quem está nos assistindo. Não sei se é da nossa igreja, não sei se é de alguma igreja cristã. Mas assim como aqueles discípulos, existem pessoas que estão na nossa igreja, que estão na igreja cristã espalhada pelo mundo e ainda não creram. E ainda não declararam que
que Jesus é Senhor e Deus da vida deles. Talvez você está me assistindo e você já foi da igreja, já participou de uma igreja, já foi ativo em uma igreja. Talvez tenha até sido batizado em alguma igreja, mas por diversos e diversos motivos que não vêm ao caso, talvez você tenha deixado de congregar, talvez você tenha deixado de acreditar no ressurreto Deus, talvez você foi para as outras religiões, buscar aquilo que você não vai encontrar em outras religiões. A não ser aquilo que está em Cristo. Talvez você que está assistindo essa live nessa noite seja uma pessoa cética, uma pessoa que não dá muita bola para as coisas relacionadas ao reino de Deus. Talvez você que está assistindo nessa noite seja uma pessoa que, talvez pelo conhecimento adquirido, pela ciência, pela filosofia, eu não sei, tenha sido desacreditado pela vida, pelas dificuldades, pelos conhecimentos recebidos. E por isso você não consegue crer. Você não consegue acreditar que o Jesus ressurreto é o nosso Deus e o nosso Senhor, aquele que virá para nos salvar, aquele que virá para nos dar a vida eterna. Queria dizer para todos vocês, e até para você que já reconhece esse Senhor e esse Deus, como eu gostaria que o próprio Jesus ressurreto viesse diante de você neste momento e mostrasse as suas cicatrizes, e você, ao ver e crer, declarasse assim como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Ah, como eu gostaria que isso acontecesse, mas o desafio para o nosso tempo é outro. O desafio para o nosso tempo é muito mais difícil, é muito mais sublime, é crer sem ver. É crer pela fé, é crer pelos ensinamentos que nos foram deixados nas Escrituras. É crer através dessa presença mística do Senhor nas nossas vidas, dos nossos cultos. Por quê? Porque bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que crerão sem a necessidade de ter que ver, sem a necessidade de ter que tocar, sem a necessidade de ter que ter um amuleto para crer. Nós não precisamos de amuleto para crer. Jesus, ele morreu, subiu à cruz, morreu, mas ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus. O véu que separava, que nos obrigava a ir a um sacerdote para ir até Deus, não existe mais, ele foi rasgado de cima e embaixo, nós temos livre acesso. Nós não precisamos mais ver para crer. Você não precisa mais ver para crer. E é muito gratificante quando nós cremos sem ver. Nós somos mais felizes, somos bem-aventurados de fato. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, não sejam igual a Tomé, incrédulos, cheios de marra, cheios de diz que me disse, querendo provas, querendo ver para crer, querendo evidências da morte e ressurreição de Cristo. Eu diria: renda-se. Renda-se a esse Cristo nessa noite. Ele está te chamando. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a sua porta, eu entrarei. Abra o seu coração. Deixe Jesus entrar na sua casa. Deixe Jesus entrar na sua vida e fazer morada ali. Declare para quem quiser ouvir: Jesus é Senhor e Deus. Jesus é Senhor e Deus. E ao ser transformado por esse Jesus, ao ser transformada por esse Jesus, tem uma nova vida. Uma vida de esperança, uma vida de fé, uma vida nova no Cristo ressurreto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu creio sem ver. Você crê sem ver? Vamos crer sem ver. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos dá a oportunidade, através da fé, de crermos
sem ver. Crermos sem ver. Meus irmãos, eu vou ver aqui quais são os pedidos e nós vamos orar por essa palavra e nós vamos orar também pelos pedidos que foram colocados. Vamos ver se tem algum. Veja aqui, Augusta. Orem pela Fátima. Hoje precisou retornar para o hospital. Só que, para quem não sabe, é uma amiga que está com Covid-19. Vamos orar então pela Fátima. Vamos ver se tem mais algum pedido de enfermo. Fátima, deixa eu ver. Eu acho que só a Fátima, então. Nós vamos ter esse... Tem mais um? Karina tá me falando que tem mais um aqui. Quem? Vanessa pediu oração? Minha irmã? Ajuda aí, qual que é o pedido? Não tô achando, não. Saúde mental é minha luta constante. Nós vamos orar, então, por esses pedidos. E se você lembrar de mais algum, coloque também na presença do Senhor. Se você está em família, você está num ambiente protegido, não tem Covid, então eu gostaria de pedir para que vocês deem as mãos aí onde vocês estão e vamos fazer essa oração em família, intercedendo pelos enfermos, não só os enfermos da Covid, mas também todas as outras enfermidades que nos assolam. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar na Tua presença. Como igreja reunida, cada um nas suas casas, ó Deus, nós queremos clamar a Ti, para que o Senhor continue cuidando das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ter a fé suficiente para crer no Senhor sem ver, nos entregarmos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei, nosso Senhor e o nosso Deus, como nós vimos na Tua Palavra. Louvamos a Ti pela Tua Palavra, eu clamo a Ti que a Tua Palavra alcance os corações dos Teus filhos que estão nos assistindo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos como igreja orar pelos enfermos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, temos na nossa igreja aqueles que estão enfermos, ó Deus, com as enfermidades da vida, Deus, que já têm lutado, Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue cuidando, pedir, Senhor, que o Senhor continue tratando, continue usando os médicos, os medicamentos, se for necessário. Pai, em nome de Jesus, supre as necessidades dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti ainda, Senhor, por aqueles que estão hospitalizados, ó Deus, não só pela Covid, mas nas outras enfermidades também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sustenta, Senhor, cada um dos Teus filhos espalhados pela terra, ó Deus, tanto da nossa igreja como das igrejas que estão aqui representadas nesse culto. Pai, em nome de Jesus, Senhor, olhe pelos idosos, olhe, Senhor, em nome de Jesus, pelas crianças. Pai, em nome de Jesus, olhe, Senhor, pelas gestantes. Pai, ora, Senhor, em nome de Jesus, por todas as pessoas, Senhor, que precisam de um hospital nesses dias, ó Deus. Sabemos que a coisa não está fácil. E oramos em especial, Senhor, por aqueles que passam por enfermidade relacionadas à Covid. Nós temos aí a Fátima, Deus, que a Augusta coloca diante de Ti. Ela está nos assistindo agora, ela está cultuando a Ti neste momento e ela está orando a Ti, clamando a Tua intervenção na vida dela. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Criador, é o Senhor que nos criou, é o Senhor que conhece toda a nossa estrutura. O Senhor criou cada célula. Tua palavra diz que o Senhor sabe até quantos fios de cabelos tem na nossa cabeça. Pai, em nome de Jesus, sustenta a Tua filha, Deus. Pai, eu me lembro agora, Senhor, daquele momento em que o Senhor curou um cego. O Senhor fez ali um cuspiu no chão, fez ali um barro, pegou aquele barro, Deus, e colocou nos olhos do cego. E o cego foi curado, ele voltou a ver, os seus olhos voltaram a ver. Senhor, a Tua palavra diz que nós viemos do pó, do barro. O que me leva a crer, Senhor, que naquele momento o Senhor estava apenas remodelando o barro,
remodelando o corpo, remodelando, Senhor, aquilo que o Senhor fez. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça as células da Fátima, fortaleça, Senhor, o seu organismo. Lembramos ainda, Senhor, do irmão Danice, que também está com a Covid. Pai, em nome de Jesus, nos lembramos, Senhor, de outras pessoas que também estão com a Covid. Eu clamo a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor os cure, que o Senhor os trate. Não apenas isso, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, medicamentos, vacinas. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, quem tem as condições de fazer isso, de criar isso, de encontrar um meio dessa pandemia terminar. Pai, em nome de Jesus, ora ainda pela Vanessa, ó Deus, que clama a Ti por saúde mental, clama a Ti, Senhor, por equilíbrio, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cuida da Tua filha. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, ela que trabalha nesse ambiente hospitalar, que tem visto tudo isso acontecer, ó Deus, eu clamo a Ti em nome de Jesus, que o Senhor dê serenidade para ela. Eu clamo a Ti que o Senhor dê paz, dê, Senhor, confiança em Ti, para que ela possa trabalhar tranquilamente, que ela possa trabalhar confiando que o Senhor está cuidando dela. Oh Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, por todos aqueles que porventura não colocaram os pedidos, mas estão orando neste momento. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós lembramos, Senhor, da sogra da Beth, mãe do João. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós lembramos da Silvinha. Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós lembramos, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor, da nossa igreja, que sofrem, que precisam de Ti. Oh, Pai, em nome de Jesus, clamamos que o Teu cuidado alcance, Senhor, diminuindo a dor, diminuindo o sofrimento, aumentando, Senhor, em nome de Jesus, a fé e a esperança em Ti. Nós cremos num milagre. Nós cremos, ó Deus, porque o Senhor já fez tantos nas nossas vidas, milagres grandes, milagres pequenos. Eu creio que o Senhor pode fazer novamente. Eu creio que o Senhor vai fazer novamente e eu creio que isso será no Seu tempo. Por isso, Senhor, abençoe. Nesse período, Senhor, nos faça ver a Tua glória, para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, você que está enfermo, você que está enferma, você que precise passar por um hospital por algum motivo, para exame, que Deus te proteja. Que Deus te livre dessa praga chamada coronavírus, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos caminhando para o final do nosso culto e nós convidamos o nosso irmão Danilo para que ele faça essa oração final e nos conduza nessa oração. Então, curve a sua cabeça mais uma vez, nós vamos ter mais uma palavra de oração. Graça e paz, igreja, saudade dos irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos passando por esses momentos, Senhor, debaixo das Tuas mãos, Senhor, por ter nos abençoado e nos guardado até aqui, Senhor. Senhor, eu lhe peço que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a igreja, Senhor, abençoando as famílias da igreja, Senhor, que nada venha a faltar, Senhor, que o Senhor possa estar dando saúde, Senhor, e proteção para as nossas famílias, Senhor, e que nesses momentos ruins, Senhor, que o Senhor possa estar à frente, Senhor. Que o Senhor possa não deixar que as famílias venham se dispersar, Senhor, que os membros da igreja venham se dispersar, Senhor. Que o Senhor possa estar falando ao nosso íntimo, Senhor, que possamos usar esse momento para conhecermos a Ti, Senhor, de maneira mais íntima, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco e nos abençoando, nos afastando de todo o mal, Senhor, eu lhe peço. Da mesma forma, Senhor, abençoa também aqueles que estão à frente, Senhor, do nosso governo, Senhor, do nosso país, e aqueles que estão trabalhando nesse momento, Senhor, os médicos, os enfermeiros e os outros profissionais, que o Senhor possa estar tocando, Senhor, e os abençoando, Senhor, e que logo possamos ter uma cura, Senhor, uma vacina, Senhor, para que essa doença possa ser erradicada, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nos afastando de todo mal, abençoa a nossa igreja, nosso país. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Recebe a bênção aí onde você está, estenda a sua mão. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, o eterno amor de Deus, o nosso Pai,
e as consolações, o cuidado, a proteção do Espírito Santo seja comigo e com você e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse culto, por essa oportunidade que nós tivemos de estar juntos. Meus irmãos, eu acabei não vendo alguns pedidos que vieram depois. Temos aí o Ivan pedindo para orar pela sua saúde, não está muito bem. Nicolau pedindo para orar pela família dele. Nicolau, obrigado pela presença, nós vamos estar orando sim. Essa oração não acaba aqui, nós vamos continuar orando na semana por todos esses pedidos, pela Fátima, pela Vanessa, pelo Nicolau, pelo Ivan. Estaremos como igreja orando por esses pedidos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por esse culto, louvado seja o nome do Senhor pela sua presença, e eu agradeço de coração todos aqueles que nos ajudaram, todos aqueles que se dispuseram a gravar aí as suas orações, o louvor e nos ajudar neste culto. Amém? Nós estamos fazendo isso de forma paliativa, com a esperança que logo, logo nós estaremos juntos na igreja, juntos louvando, juntos adorando, e como a Karina tem dito, juntos fazendo junto a panela, fazendo uma festa para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por estar retornando, por estar ali com os irmãos. Amém? Meus irmãos, apenas um aviso, eu queria agradecer a vida da nossa igreja. Eu conversei com a nossa irmã Beth, conversei com ela essa semana, apenas perguntando se os irmãos entrarem em contato para ver a questão dos dízimos e ofertas, e ela me deu um sinal de positivo. Olha, pastor, o pessoal entrou em contato, já está tudo certo, fique em paz. Então eu dou graças a Deus pela vida dos irmãos, aqueles que podem, aqueles que entendem isso, estão contribuindo, estão aí, mesmo na dificuldade, estão sendo fiel a Deus. E eu creio piamente que Deus será fiel à vida dos irmãos. Amém? Então, se você é da nossa igreja, ainda não conversou com a Beth e queira devolver o seu dízimo, queira ofertar, converse com ela e ela vai combinar com você como isso será feito, tá bom? Tudo na santa paz, com aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Na sexta, então, nós estaremos aqui novamente às 8 horas da noite com um breve devocional e um culto de oração. E no domingo, se Deus assim permitir, estaremos novamente cultuando o nosso Senhor às 18h30. Amém? Queria desejar uma boa semana para vocês, uma boa semana para a sua família. Fique em casa, se você puder. Se você não puder, precisar sair, precisar trabalhar, cuide-se, previna-se, tome todos os cuidados necessários. Isso é muito importante. Amém? Precisar conversar com o pastor, como eu tenho dito, nós estamos à disposição, temos conversado com alguns, temos ligado para outros, e o desafio de sexta-feira continua. No culto de sexta-feira nós desafiamos a igreja a cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar uns dos outros, assim como nós fazíamos quando estávamos na igreja, precisamos continuar fazendo, mesmo estando distantes. E o desafio foi que nós entrássemos em contato com uma pessoa, o pastor até sugeriu que fossem 10 pessoas durante a semana. E eu estou muito feliz porque naquele mesmo dia uma pessoa já ligou para a Karina, ficaram conversando quase uma hora, uma conversa prazerosa, uma conversa de amizade, uma conversa de paz, uma conversa que trouxe vida para as duas pessoas que se falaram. E foi muito bom. Pelo menos foi o relato que a Karina me deu. Então o desafio continua. Ligue aí, aproveite o feriado, faça esses contatos para que a gente seja edificado, para que a gente permaneça junto, mesmo estando distante. Amém? Então uma boa semana para você e para sua família. Se vocês tiverem família aí, olhe para o seu cônjuge, olhe para o seu filho, olhe para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô e diga assim: creia sem ver. Creia em Cristo sem ver. Essa é a dinâmica dessa noite, esse é o desafio dessa noite para as nossas vidas, crer em Cristo sem ver. Eu creio sem ver, você crê sem ver. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa semana em nome de Jesus.
Até a próxima.